Fala pessoal, tudo bom? Eu venho aqui com um episódio especial porque eu fui convidado para dar início a uma nova corrente. Uma corrente muito bacaninha, já que essa coisa de corrente é legal, tá todo mundo fazendo. Por que não? Vamos dar início, claro que a pedido de um grande amigo, a uma corrente nostálgica dos 5 maiores filmes da minha vida. Olha que legal, já fizemos os 5 maiores jogos, teve gente que já fez os 5 maiores desenhos que já assistiu na vida, tem gente que fez de livros, tem gente que falou sobre fatos das suas vidas. Eu só participei de uma corrente que foi os 5 maiores jogos. E agora fui convidado para dar início a uma nova corrente pelo meu amigo Bruno Vargas do canal Antigueira. Ele fez um episódio muito bacana e informativo sobre a nostalgia que tínhamos da Sessão da Tarde. Ele contou sobre como era a Sessão da Tarde, como deu início, os maiores filmes que passaram. E durante esse episódio ele comentou sobre os maiores filmes, os melhores filmes que ele assistiu na Sessão da Tarde. Só que aí ele convidou alguns youtubers, e eu fui um dos escolhidos, para falar e dar início a essa corrente dos 5 maiores filmes da nossa vida. Todo mundo aqui já assiste filmes. Filmes nos emocionam. Alguns filmes nos marcam muito mais do que outros, seja por o filme ter uma mensagem especial, uma mensagem bonita, ou seja também pelo filme ter marcado uma fase na sua vida. Porque eu tenho filmes que eu guardo de coração que marcaram fases na minha vida que são consideradas muito especiais. Também como tenho filmes que me relembram muito a minha infância, os melhores filmes que eu gostei na minha infância, como também filmes mais atuais que eu gostei pelo enredo, pela ideia e por outros motivos também. Então vamos lá aos 5 maiores filmes da minha vida, começando pelo número 5. O quinto melhor filme da minha vida, infelizmente eu não tenho o original, mas eu alugava muito nas locadoras, meu pai me alugava. E era um filme que eu gostei muito dele porque tinha algo a ver com videogames. Olha só como bate essa coincidência. O filme era chamado O Último Guerreiro das Estrelas. Eu vou colocar a capinha deles aqui para vocês verem. Esse filme ele é antigo, ele é um filme dos anos 80. Mas olha que bacana a historinha dele. Eu, quando assistia quando era pequeno, fiquei acreditando que aquilo poderia acontecer. Ele foi um dos responsáveis, principalmente por eu ficar me enfiando nas casas de fliperama e jogando os jogos até tentar bater o maior recorde possível, porque eu acreditaria que a história do filme fosse verdadeira. Mas por quê? O que tem de tão interessante na história desse filme? O filme é um filme muito básico, muito simples. Ele conta a história de um jovem que vivia numa comunidade básica, bem simples, morando em trailers. E nessa pequena comunidade ele não tinha muito futuro, não tinha muita coisa na vida. Então o que aconteceu? Dentro dessa comunidade tinha como se fosse uma lanchonete, um barzinho. E nessa lanchonete tinha uma máquina de fliperama. Olha que coincidência legal. Tinha uma máquina de fliperama que era a única que tinha no lugar. E algumas pessoas jogavam essas máquinas, mas aquele cara, o personagem principal do filme, ele era o único que jogava aquela máquina todo santo dia. Ele ia lá, inseria as fichas e ficava jogando. Era uma máquina de simulação de voo de espaçonave, né? E ele jogava tanto aquilo, tanto que um dia ele bateu o recorde na máquina. Ele passou todas as fases sem morrer nenhuma vida e venceu. Ele salvou no jogo, ele zerou o jogo, platinou o jogo. Naquela época não tinha isso, ele só bateu o número de pontos lá, máximo da máquina. E nisso, naquela mesma noite, ele recebeu uma visita inesperada de um cara que se dizia ser, olha só que legal, um integrante da Federação Espacial. Seria como se fosse um exército do espaço, da Federação de todos os planetas, os protetores, os mocinhos, que estavam em guerra contra uma raça alienígena do mal, que tinha o intuito de destruir o planeta Terra. Não só o planeta Terra, como toda a Federação Espacial. E aquela máquina de fliperama era, na verdade, um tipo de simulador de voo de treinamento para cadetes. Ou seja, aquilo era um teste. E o cara passou no teste. No que ele passou no teste, ele foi recrutado para essa federação. Isso foi demais, meu. Eu lembro que naquela época eu imaginei, nossa, será que alguma máquina de fliperama perdida por aí, ela é algum teste? Se eu passar no teste, eu vou ser contratado para ser um cadete espacial, algo do tipo. Meu, imaginação da criança é foda. E a minha imaginação
voava. Não só nas máquinas de fliperama, como em cartuchos. Eu comecei a expandir a minha imaginação para tudo quanto é tipo de jogo. Eu comecei a jogar realmente acreditando que aquilo era um teste e que eu estava sendo observado. Aquilo era muito legal. E esse filme realmente marcou essa fase da minha infância, onde realmente eu acreditava que os jogos poderiam se tornar realidade. Então, O Último Guerreiro das Estrelas é um filme ótimo. Os efeitos especiais até para a época são muito bons, que mostram a espaçonave, as batalhas espaciais, etc. É muito bom mesmo. Eu acho que é um filme que até mereceria um remake, né? E é um filme muito bom. Então eu recomendo como o quinto filme que eu recomendo, assim, foi o maior da minha vida. Agora vamos ao quarto. O quarto maior filme que eu assisti já na minha vida, eu escolhi esse filme não só por ser uma excelente comédia, né? É uma comédia muito, muito boa que me fez rir muito durante muitos anos assistindo esse filme. Mas sim por marcar uma fase na minha vida muito especial que eu guardo com muito carinho. E esse filme, eu tenho até o original que eu procurei e comprei. Ele se chama Na Idade da Pedra. Esse filme é uma comédia francesa, olha que legal, não é americano. É uma comédia francesa, muito boa por sinal, que conta a história da primeira civilização de homens na Terra. Homens das cavernas. Não os homens das cavernas real, dos livros de história, mas um mundo fictício, onde homens conviviam com dinossauros e animais que lembravam dinossauros, o que ele ressalta muito bem. E aqui, dentro dessa comunidade de homens das cavernas, conta a história do primeiro crime da humanidade. O primeiro crime de um humano matar outro ser humano. Na época que ninguém sabia o que era isso. E o estardalhaço e a confusão que esse crime causou por entre essa comunidade de homens das cavernas foi a maior bagunça. Então você imagina só um bando de burros que não sabem nem o que é crime, o que é um humano matar outro humano, tentando resolver o crime, os primeiros policiais, a primeira investigação do crime. Então é muito engraçado, é uma comédia pastelão muito boa, com efeitos especiais ótimos, um enredo ótimo, ótimos atores também. Não vem esperando encontrar atores conhecidos, a não ser o Gerard Depardieu, que todo mundo conhece, é um ator muito bom aí, que já passou em filmes americanos. E aqui ele se encontra nesse filme, que conta a história desse primeiro crime que aconteceu na humanidade. Eu guardo esse filme com muito carinho, que foi uma indicação que eu tive, né? Esse filme, e quando assisti assim eu adorei, passei ótimas fases da minha vida graças a esse filme, e hoje eu considero um dos 5 maiores filmes da minha vida. Na Idade da Pedra. Agora vamos ao terceiro filme. O terceiro filme eu tinha o original, mas eu morava em um lugar que era um quartinho apertado uma vez na minha vida quando eu comprei o filme. E quando eu saí daquele quarto eu acabei esquecendo o filme numa estante lá, e eu acho que eu perdi o filme. Eu tinha o original. E é um filme que eu gostei muito quando assisti, porque ele retrata algo muito importante na minha vida. E olha só que coincidência também. Esse filme é A Máquina do Tempo, o mais recente que tinha saído. Existem acho que outros filmes de Máquina do Tempo, mas esse chama-se A Máquina do Tempo. Esse filme ele tem uma filosofia muito, muito bonita da história de um cara que perdeu a sua esposa, perdeu a sua namorada, né, que ele ia pedir no casamento. Ela acabou morrendo por um fato fatídico, né, um acidente, né, que aconteceu. E por causa disso, ele, como era um homem muito estudioso, principalmente da física quântica, ele levou muitos anos de sua vida para criar a máquina do tempo. Justamente porque ele queria voltar no passado para evitar que aquele acidente acontecesse. E aí, quando ele volta ao passado, olha que interessante, ele volta ao passado e ele evita que o acidente aconteça. E a esposa dele não morre. Mas aí outra coisa acontece para que ela morra. E ele voltou inúmeras vezes naquela fatídica noite, e naquela mesma hora ela morre de uma forma diferente. Sem obter respostas e sem saber por que aquilo acontecia e por que ele não poderia evitar que ela morresse, ele decide ir ao futuro. E ele vai ao futuro, e ao futuro, e ao futuro, em busca de alguém um dia ter uma resposta para essa questão fundamental. Por que ele não poderia mudar o passado?
E quando ele já não tinha mais esperanças, ele já não tinha mais máquina do tempo, já não tinha mais nada, ele descobre por que ele não pôde mudar o passado. Porque a morte da sua esposa foi um fator fundamental para que fizesse com que ele criasse a máquina do tempo. E se ele usou a máquina do tempo para voltar ao passado, a máquina do tempo deveria existir. E se a máquina do tempo existe por um único motivo, pela morte de sua esposa. Então, já que a máquina do tempo foi a responsável por ele voltar no tempo, a esposa dele deveria morrer, de uma forma ou de outra, senão a máquina não existiria. Isso é muito, muito, muito foda. E esse filme, além de ter uma ótima história, ótimas mensagens assim filosóficas que você aprende, ele é um efeito especial assim, muito maravilhoso. E eu, como sou apaixonado por viagens no tempo, eu considero esse o terceiro filme dos 5 maiores filmes da minha vida. Ok? Agora vamos ao segundo filme. O segundo maior filme que eu já tive na minha vida, ele foi influenciado não por uma pessoa ou por uma fase na minha vida, mas sim por uma série de livros. O filme pode parecer não tão bom, mas depois que você lê a série de livros, o filme ele é um compêndio que ressalta e ajuda na sua imaginação para compensar algumas coisas no livro. O filme, ele é um conteúdo a mais que você pode acrescentar na série de livros que eu li. Não foi Senhor dos Anéis, não foi Eragon, também não foi 50 Tons de sei lá o que. Não, foi O Guia do Mochileiro das Galáxias. Uma biblioteca nerd muito fantástica. Tão fantástica que eu tenho não só um, como 2 DVDs originais. Porra, 2, Bruno? Por quê? Não é a mesma coisa? Sim. Um eu comprei em uma liquidação que eu encontrei no mercado. E o outro que eu acabei adquirindo de uma locadora. Porque eu havia alugado uma vez o filme e a locadora estava para abrir falência. E eu lembro que quando eu fui devolver o filme, as portas já estavam fechadas e a locadora se esqueceu do filme. Então eu acabei ficando com 2 DVDs originais do filme, do Guia do Mochileiro das Galáxias. E não só isso, como o Guia do Mochileiro das Galáxias possui a sua série de livros. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu li o primeiro, li o segundo, que se chama O Restaurante no Fim do Universo, li o terceiro, que se chama A Vida, o Universo e Tudo Mais. Depois eu li o 4º livro, que se chama Até Mais e Obrigado pelos Peixes. Depois houve o 5º livro da série, que se chama Praticamente Inofensiva. Os títulos você só vai compreender se você ler o livro, porque faz todo o sentido. E depois, infelizmente, durante as filmagens do Guia do Mochileiro das Galáxias, Douglas Adams, que é o escritor, um ótimo escritor, um sábio, na minha opinião, acabou falecendo durante as filmagens. E um dos seus alunos de faculdade, porque ele era professor de física quântica, um negócio assim, um dos seus alunos, que inclusive acompanhou todo o seu trabalho, resolveu escrever o 6º livro da série do Guia do Mochileiro das Galáxias. Muitos não sabem que o 6º livro existe, porque ele não é escrito por Douglas Adams, ele é escrito por Eoin Colfer, que foi um de seus alunos e companheiros de obra, né? Durante as filmagens do filme e durante alguns livros que foram escritos. Inclusive a série do Guia do Mochileiro existe também em rádio e também uma pequena minissérie em vídeo feita lá pelos anos 70 e alguma coisa, que também é muito legal e vocês deveriam acompanhar. O 6º livro eu comprei assim recentemente, porque ele é um lançamento recente, né? Foi do ano de 2013, se não me engano. E é muito bom, é um complemento a mais que dá um fim ótimo para a história, porque Douglas Adams faleceu antes de terminar realmente completamente a história. Ficou vago. E o Eoin Colfer conseguiu terminar a obra dele baseado em anotações e outras coisas que Douglas Adams tinha nas suas coisas. Então, o 6º livro, para quem ainda não conhece e gosta do Guia do Mochileiro, eu recomendo, é muito bom. E é o livro que completa toda a série do Guia do Mochileiro das Galáxias, junto com os filmes. Então isso aqui são os segundos maiores, a maior obra, a segunda maior obra que eu já li em toda a minha vida. De livros é a melhor obra que eu já li na minha vida, mas o filme eu considero como o segundo maior da minha vida.
E agora, antes de chegar ao primeiro filme, eu tenho que fazer umas menções honrosas. Toda corrente tem que ter a sua menção honrosa, na verdade. E eu tenho muitos filmes aqui que eu realmente gostaria de fazer menções honrosas. Exatamente nesse exato momento agora. Um deles é uma obra clássica que eu amo demais. Flash Gordon. Quem nunca assistiu das antigas Flash Gordon? Tem aqui o DVDzinho original. Um ótimo filme com a trilha sonora do Queen. Cara, que sensacional. E essa aqui é a versão sem cortes. Porque muita gente, inclusive eu, assistia muito na televisão aberta a versão cortada, né, editada da televisão. Então quando você assiste a versão sem cortes, ela é realmente longa. Tem muita coisa aqui que muita gente não assistiu. Eu recomendo, é um ótimo filme. Né? Eu não vou ficar contando história aqui, porque senão eu vou me prolongar demais. Mas eu recomendo também como uma menção honrosa, Flash Gordon. Um outro também que na verdade era uma série que eu assistia nos anos 80 e eu adorava demais essa série. E depois eles fizeram um compêndio, um DVDzinho com algumas que é muito raro de se achar. É o Capitão Power e os Soldados do Futuro. Porra, Bruno, nunca vi falar. Era uma série muito rara de se ver nos anos 80 que passou na televisão. Inclusive tinham em fitas cassete para se alugar na locadora. E quando eu vi esse DVD, ninguém nem sabia o que era isso. É como se fossem uns Power Rangers. Antes de existir Power Ranger. Era como se fosse uma versão americana de Super Sentai. Só que não é um clone de Super Sentai, porque Power Ranger é clone, né, do Super Sentai, dos heróis japoneses. Praticamente as mesmas roupas, com outro nome. Mas Capitão Power e os Soldados do Futuro era uma coisa original. Era uma série com efeitos especiais, pelos mesmos criadores de um filme que é o primeiro da minha lista. Que eu já vou falar daqui a pouquinho. Eu recomendo Capitão Power e os Soldados do Futuro. Quem puder procurar aí, no YouTube tem episódios. É muito bacaninha. É antigo, é dos anos 80. Não esperem por efeitos especiais fantásticos. É clássico. Certo? Só quem é das antigas mesmo que vai acabar curtindo isso aqui. Um outro filme que realmente fez muito parte da minha infância, que eu tenho que fazer uma menção honrosa, muito mais pelo fato de que fizeram uma versão remasterizada do filme, mas que a antiga não perdeu aquele toque de melhor filme do que o remasterizado, é o Vingador do Futuro. Não é o Exterminador do Futuro, é o Vingador do Futuro. Meu, esse filme era muito foda. Todas as vezes que passava na televisão, eu assistia essa porra aqui. Não tinha um dia que eu perdia. Toda vez que passava esse filme na TV, eu assistia. E fez parte da minha infância. Esse filme é sensacional. E eu gostei também da nova versão remasterizada. Que eles refizeram a história. Mas o primeiro não tem igual. Um outro filme que realmente me prendeu muito pela filosofia, porque é um filme muito bonito, filme de ação, que tem espadas, é um filme chamado O 13º Guerreiro. Inclusive com Antônio Bandeiras. É um ótimo filme também. Eu não vou contar o filme, espero que vocês assistam e gostem do filme. Mas é um filme, ó, daqueles filmes tipo de batalhas medievais. Muito bom. Eu recomendo. Um outro filme também que fez parte da minha infância, que eu tenho que fazer uma menção honrosa, é um filme que se chama Labirinto. Quem nunca ouviu falar do Labirinto? Um filme com o próprio, em pessoa, o David Bowie atuando no filme. Certo? E é um filme fantástico que eu tenho que fazer essa menção honrosa, porque ele é do George Lucas, cara, o criador de Star Wars. Esse filme é fantasia pura, imaginação e criatividade sem limites, cara. Inclusive até a Xuxa, na época que ela fazia os filmes dela nos anos 80, literalmente clonou esse filme. Ela fez o Super Xuxa contra o Baixo Astral. Quem conhece o Super Xuxa contra o Baixo Astral? Filme brega pra caralho. Mas foi um clone descarado do filme Labirinto. Pois é, pessoal. Outro filme que eu tenho que fazer menções honrosas, claro, não poderia passar, Conan. A série de filmes que tinham o Schwarzenegger, né, do Conan, são fantásticas e lendárias. Eu também não perdia um quando passava no cinema em casa, sessão da tarde e por aí vai. Inclusive o novo Conan que fizeram é muito bom também. Não tem nada a ver com o antigo, mas é muito bom também. E eu recomendo Conan, a série completa, né, de filmes. Algum filme mais recente que eu também amo, os 4 filmes que saíram, se não me engano são 4 ou 3 filmes que saíram, acho que são 3 filmes. Eclipse Mortal. Pô, mas que filmes são esses que se seguem?
Calma, cada filme tem um nome diferente. O primeiro se chama Eclipse Mortal, com Vin Diesel até. O personagem que criaram para esse cara nesse filme ficou tão fantástico que eles deram consequências para esse filme, só que já com o cara como ator principal, não como um filme de terror simples. Quem não conhece aí? A Batalha de Riddick e as Crônicas de Riddick. É a continuação. O primeiro Eclipse Mortal, depois vem a Batalha de Riddick e depois as Crônicas de Riddick. São filmes ótimos, eu amo esses filmes aqui, são muito loucos. O personagem é foda pra caralho, velho. Não tem como falar, o cara é foda, ele fez um personagem muito foda. Outra série de filmes que eu tenho que recomendar, que eu só tenho um original, infelizmente, é o The Evil Dead. The Evil Dead, né, Uma Noite Alucinante, como foi traduzido no Brasil, é uma série de filmes trash, bem trash mesmo, de terror, thriller, né? Que o primeiro ele era de terror, o segundo ele era um terror com comédia, e o terceiro, que foi o Exército do Mal, como é que chamava? Eu esqueci, mano. A Noite Alucinante 3, ele foi um filme mais de ação com terror. Então não tinha mais aquela pegada de filme de trash, de terror. Ele já foi mudando o seu estilo de filme de acordo com o que foi passando. Agora vamos ao primeiro filme da minha vida. O maior filme que eu já vi na minha vida foi um filme que eu vi na minha infância, sabe? Numa época onde eu só gostava de ver desenhos, eu não assistia filmes. Então quando esse filme passou na televisão, eu fiz o meu pai até comprar a fita de videocassete para eu assistir de uma locadora. E esse filme foi o primeiro filme mesmo que eu passei a gostar, porque adivinha só, a temática dele era o que? Videogames. Quem pensa que é o Super Mario 3? Não, não é o Super Mario 3, pelo amor de Deus. Certo? O filme, ele era da Disney, inclusive teve uma continuação feita recentemente de uns 3, 4 anos pra cá, e eu amei esse filme da primeira vez que eu vi ele, e eu não cansava de ver esse filme. Eu fazia questão de pedir pro meu pai colocar no meu quarto, no videocassete, o filme para ficar passando enquanto eu me deitava para dormir. E eu passei durante anos da minha vida assistindo a esse filme antes de dormir. E eu ia dormir e assistia esse filme para me conseguir dormir. E às vezes, se não colocasse esse filme para eu dormir, eu não conseguia dormir. Eu amava tanto esse filme, cara, que foi também um dos filmes responsáveis por eu gostar tanto de videogames. Esse filme nada mais é do que Tron, uma odisseia eletrônica. Eu tenho o DVD original, mas infelizmente não está comigo já faz alguns anos. Está emprestado para o meu amigo ainda. Eu sei que está com você o meu Tron original, cara. Depois eu vou pegar contigo. O Tron é um filme que conta a história de Flynn, que Flynn nada mais é do que um criador de jogos. Isso na época do Atari, na época dos arcades, né? Na época do... Acho que ainda não tinha nem Nintendinho ainda. Era na época dos primeiros consoles de videogame, principalmente do auge dos arcades. Dos primeiros jogos de arcades. O Tron conta a história de Flynn. Flynn trabalhava para uma empresa desenvolvedora de jogos eletrônicos, principalmente para arcades. E Flynn foi o responsável pela criação dos maiores títulos e os mais conhecidos e famosos jogos da história. Principalmente o Space Paranoid, como ele mesmo diz, que foi o maior sucesso de vendas. Então, a empresa onde Flynn trabalhava desenvolveu um tipo de computador super inteligente para tomar posse, né, e conta de todos esses programas e jogos desenvolvidos na empresa onde Flynn trabalhava. Então, o supercomputador inteligente chamado Master Control acabou tomando conta de todas as informações e dados salvos no banco de dados da empresa. Inclusive tomou posse de todas as criações e jogos que Flynn criou. E não só isso, tirou todo o mérito, né, da criação do nome dele. E ele foi demitido da empresa sem levar um centavo sequer de toda a criação e jogos que ele havia criado. Ele não ganhou nada por isso, porque o computador tomou tudo em posse. Então todas as provas de que ele que havia criado os jogos estava lá dentro daquele supercomputador. E a única coisa que Flynn ficou, que ele tinha, né, que foi um investimento dele, foi uma casa de fliperama, onde ele tinha os próprios jogos que ele criou lá. E o cara ficou puto da vida. Ele tinha outros amigos que trabalhavam na empresa com ele.
E um desses amigos ainda trabalhava lá. Certo? E o que aconteceu? Esse amigo fez com que ele conseguisse entrar durante a noite, invadiram a empresa onde ele trabalhava, que ele foi demitido, e ele queria entrar dentro do computador para roubar essas informações, que seriam as provas de que ele havia criado os jogos. Porque ele havia tentado fazer isso antes, mas o firewall do supercomputador Master Control era muito poderoso e destruía tudo quanto é tipo de programa que ele desenvolvia para invadir e hackear o sistema. Então ele teve que entrar dentro da própria empresa. E ele entrou. Só que o que ele não sabia é que dentro da empresa estava sendo desenvolvido um tipo de máquina que transportava objetos físicos em objetos virtuais. Ele mapeava, como se fosse um scanner, mapeava o objeto físico, uma fruta, por exemplo, que no filme ele passa uma cena onde ele mapeia uma laranja e transporta a laranja para dentro de uma tela de computador. Como se ela tivesse virado um objeto digital, certo? Hoje a gente pensa assim, pô, isso acontece, existe scanner, não é naquela época não. E não é só você escanear e aparecer na tela e o objeto aqui, não, o objeto desaparecia. Ele simplesmente se teletransportava para dentro da máquina e sumia daqui do mundo real. E isso era fantástico. E aí o que aconteceu? Vocês já estão até imaginando o que aconteceu. Não, se que vocês não conseguiram perceber qual é a sacada do filme, vocês estão perdendo. O Flynn foi transportado acidentalmente para dentro do computador. E nesse computador estavam o quê? Todos os seus jogos que ele criou. Cara, isso... Imagina só, você entrar dentro de um jogo de videogame. Você entrar no jogo e jogar o bagulho real. E foi o que aconteceu no filme do Tron. Ele foi transportado para dentro do jogo e teve que ser obrigado, como um escravo, a jogar os seus jogos até a sua morte. Quer dizer, ele deveria jogar até a morte, pois o todo-poderoso Master Control e os seus vírus, que eram os vermelhos, né? Quem era vírus era vestido de vermelho, e quem era programa, afinal, os programas da empresa eram escravizados e forçados a jogarem os jogos, como se fosse César e o seu coliseu de gladiadores. Entendeu? Era uma alusão a isso. E todos os programas que o Flynn conheceu lá dentro eram obrigados a jogar os jogos até a morte. E o Master Control fazia isso com as pessoas. Mas existia um programa que foi desenvolvido pelo seu amigo, que ele era independente, ele era um programa que não poderia ser escravizado pelo poderoso computador Master Control. Ele era como se fosse um programa de proteção, um antivírus, criado para destruir os vírus. Esse antivírus, esse programa, era chamado de Tron. Tron não é o personagem principal do filme. Ele é a chave principal, porque só o Tron poderia chegar até o núcleo do computador, lá dentro, né, do computador, e desativar o firewall de proteção do Master Control e destruir todos os vírus que estavam lá. E o Flynn era conhecido como um usuário, né, porque o usuário, somos nós, éramos como se fossem deuses para os programas, porque nós criávamos eles. Então os programas idolatravam os humanos como deuses, porque nós criamos eles. Olha só que ideia fantástica. Então quando descobriram que o Flynn era um usuário, e ele tinha a capacidade de jogar qualquer jogo e controlar os jogos, não ser uma vítima, então os programas começaram a segui-lo como se fosse um herói, um ídolo para eles, né? E ele acabou levando o Tron até o lugar ideal, certo, né? Para ele desativar o sistema. E no final das contas tudo deu certo, tudo correu bem. E o filme teve até uma continuação que eu amei também, que conta a história do filho de Flynn, que sofre com a ausência do pai, que acabou ficando preso dentro dos jogos. E ele, filho de Flynn, vai lá e entra dentro dos jogos também para resgatar o pai, né? Isso é fantástico. Fora a série animada também que eu acompanhei do Tron. E os jogos também que se seguiram. Claro, tinham jogos desde a época do primeiro filme, os jogos para arcade do Tron, das motoluzes. As motoluzes eram o que tinha de mais fantástico no filme do Tron. Eram umas motos que você andava e fazia aquelas paredes, tipo o jogo da minhoquinha. Mano, era fantástico. As motoluzes eram o que tem de mais genial no filme do Tron. E até hoje o Tron faz parte da nossa cultura, pois as roupas, aquelas roupas com aquele design de luzes, inclusive as motoluzes, hoje são
obras, né, são parte da cultura geek e nerd do mundo. E é fantástico. Tron é o melhor filme da minha vida, que eu assisti na minha vida. E claro, né, toda corrente ela tem que ser passada adiante. E como eu estou meio que iniciando essa corrente, né, acredito que além do Bruno Vargas do canal Antigueira fez aquele vídeo para indicar a corrente, ele não deu início à corrente, pois o vídeo dele não era de corrente. Mas ele indicou eu e alguns outros youtubers com o vlog do Smoke e um outro para começar com sua corrente. Eu acredito que eu seja o primeiro a estar fazendo isso. Eu vou indicar fortes parceiros meus, fortes, altos, grandes, para começar, para passar adiante essa corrente. E ao mesmo tempo eu quero fazer uma coisa especial nessa corrente, que eu gostaria que todo mundo passasse adiante. Vocês vão ter que indicar três parceiros seus. E uma quarta indicação teria que ser alguém que você não conhece, que você não conversa, um youtuber que você não tem contato, que você, por algum motivo ou não, você escolheu para que ele passe adiante, por algum motivo especial. Talvez vocês nem se conheçam, talvez ele nem saiba que você existe, mas você tem que escolher a quarta indicação tem que ser um youtuber que você não tem contato, que não te conhece provavelmente, para ver se a pessoa assiste e acompanha o seu canal, ou para que ela passe a te conhecer. Olha só que crossover legal. Assim ela também vai falar de você no vídeo dela, e vocês até acabam criando um laço. Olha só que bacana. Então eu quero indicar 3 amigos meus, e uma quarta indicação de um youtuber desconhecido, que talvez não me conheça, mas eu conheço, claro. Mas que isso passe também como uma ligação. Assim o youtuber vai saber que você existe, vai passar também essa corrente adiante, assim espero. Então vamos lá. A primeira indicação que eu irei fazer, é claro, um cara que eu considero pra caramba. Sem ele eu não estaria aqui assim, do jeito que eu faço, porque ele me ajudou pra caramba a dicas de edição, de como gravar, dicas de divulgação. Ele me ajudou a divulgar meu trabalho muito no começo e agora, inclusive, que é um grande amigo meu. É o Juan, do Snestalgia. Eu gostaria de indicar Juan. Eu quero que você me fale quais foram os 5 maiores filmes que você já viu na sua vida. Então pode ir preparando a sua listinha aí dos 5 maiores filmes. Então vamos lá. O segundo que eu iria indicar também é um grande amigo. Eu conheci ele pessoalmente lá na BGS, conversamos pouco assim, mas eu tenho uma grande consideração por ele. É o Celso do Defenestrando Jogos. Grande amigo, vocês com certeza conhecem, porque o cara é fantástico, né? O cara ele é um gamer assim, muito mais nostálgico do que eu, porque ele conheceu coisas além de mim, trabalhou com isso, né? Então eu quero indicar a você, Celso, quais foram os 5 maiores filmes da sua vida. E por terceiro, alguém que eu tenho muita consideração, claro, que eu já vi vídeos dele, que é um extremo colecionador de jogos, assíduo, e assistiu todos os maiores filmes que eu também assisti. E o cara tem uma coleção fantástica, e eu gostaria de saber dele, dentre aqueles montes de filmes fantásticos que ele tem na coleção, quais foram os 5 maiores filmes da vida dele. É você mesmo, Mario? É, o Mario. Que Mario? O Dr. Mario, do Coleção Nintendo. Então, Mario, eu gostaria de saber quais foram os seus 5 maiores filmes da sua vida, parceiro. E agora, qual será o quarto youtuber? Muitos que já me conhecem, acompanham meu trabalho, sabem que na época que eu nem sequer assistia canal de YouTube, porque eu achava um idiota, e de repente eu assistindo um documentário sobre a história dos videogames no YouTube, eu acabei vendo lá o link do primeiro canal de YouTube que eu vi na minha vida. Eu nem sabia que existiam canais de YouTube de games. Então o primeiro canal que eu assisti assim, gostei, inclusive foi o vídeo sobre a história dos videogames, e admirei muito pelo trabalho desse cara, e que graças a ele eu pude pôr em prática um sonho meu muito antigo, que foi fazer o meu canal de games. Eu descobri que eu posso fazer isso. E depois dele abriu-se uma gama de outros canais assim que eu comecei a assistir. E claro, né, outros grandes canais como o do James Rolfe, do Angry Video Game Nerd, que eu comecei a praticamente admirar mesmo o trabalho e seguir como exemplo. E ele é o PH do YouGameTube BR. Provavelmente ele não sabe que eu existo, ele não deve assistir os meus vídeos, mas eu gostaria que essa corrente chegasse através de vocês, meus inscritos, vocês que estão assistindo o vídeo, que pudessem levar até ele essa corrente para que ele faça
da parte dele. PH, eu sei que você não me conhece, eu admiro muito o seu trabalho. Você foi o primeiro canal de games do YouTube que eu assisti na minha vida. E eu gostaria que você me falasse, já que você é um cara que gosta de bater um papo com os inscritos, sobre quais foram os 5 maiores filmes que você viu na sua vida. Eu sei que realmente tem um conteúdo bem interessante aí para você mostrar pra gente. E é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado desses filmes, dessas histórias que eu contei pra vocês. Que assistam esses filmes, não só os 5 maiores filmes da minha vida, como também essas menções honrosas. Eu esqueci a palavra, as menções honrosas. Fico por aqui. Até a próxima, pessoal, e até os próximos 5 maiores filmes da sua vida. Até mais, pessoal, e obrigado pela audiência.